Bombou agora. 4 notícias do Timão de cair o queixo. Notícias do Corinthians quentinhas quentinhas. Torcedor corintiano, hoje eu vou trazer uma notícia que mexe com o presente e o futuro do nosso Timão, e que você precisa acompanhar até o fim. O Corinthians está em um momento decisivo de planejamento, e a diretoria já deixou claro que algumas mudanças importantes vão acontecer, tanto na montagem do elenco quanto nos bastidores. Estamos falando do futuro de Pedro Raul, de negociações de saídas, de cobranças pesadas de Augusto Melo e até da preparação para o jogo contra o Flamengo. Tudo isso em meio a uma fase de pressão dentro e fora de campo. Então já vou te dizer, se você é um torcedor fiel mesmo, já se inscreve no canal, deixa seu like e assiste até o final, porque no fim eu quero muito saber a sua opinião sobre tudo isso. O Corinthians investiu cerca de 6 milhões de dólares para contratar Pedro Raul, mas a realidade é que mesmo com contrato até 2027, a tendência hoje é que o clube priorize a venda do atacante já em 2026. Emprestado ao Ceará, ele vem fazendo uma temporada de respeito, com 13 gols em 31 partidas, sendo peça-chave do time de Léo Condé. O torcedor do Vozão já criou expectativa pela permanência, mas o presidente João Paulo Silva foi claro: comprar Pedro Raul em definitivo está fora da realidade financeira do Ceará. O Timão, por sua vez, não quer abrir mão de recuperar uma parte significativa do valor investido, e por isso enxerga no mercado externo ou até mesmo em clubes brasileiros uma oportunidade de negociar o jogador. Caso não apareçam propostas à altura, existe sim a chance dele ser reintegrado por Dorival Júnior em 2026, já que a posição de centroavante continua carente. Enquanto essa decisão não é tomada, o Corinthians também vive a expectativa de um jogo grande. Na Neoquímica Arena, o Timão vai enfrentar o Flamengo pela 25ª rodada do Brasileirão. E o detalhe é que o Flamengo vem de classificação sofrida na Libertadores contra o Estudiantes, nos pênaltis. E o técnico Felipe Luiz não escondeu que já pensa no duelo contra o Corinthians. Ele disse em coletiva: "Eu tenho que pensar no próximo jogo agora que é contra o Corinthians. Trabalhar como a gente vai enfrentar o Corinthians, como vamos nos planejar para vencer, os jogadores disponíveis que estão em um grande momento para vencer." O treinador ainda ressaltou a necessidade de melhorar em todos os aspectos para conseguir um resultado positivo. Isso mostra que mesmo vindo pressionado, o Flamengo leva esse jogo como prioridade. Do lado do Corinthians, Dorival Júnior chega pressionado. A equipe não engrena no Brasileirão e as críticas aumentam, mas a expectativa é de casa cheia para empurrar o time. O torcedor sabe que no ano passado, o Timão venceu o Flamengo por 2-1 na Neoquímica Arena, e esse histórico recente é um combustível a mais para acreditar. Fora das 4 linhas, a crise política voltou a tomar conta do noticiário corintiano. Augusto Melo, ex-presidente do clube, foi às redes sociais para rebater as críticas que vem recebendo sobre as dívidas herdadas. Ele soltou um vídeo longo cobrando a atual gestão e deixando claro que não aceita mais carregar responsabilidades que, segundo ele, não são mais suas. "Fala fiel, vim aqui esclarecer em relação a esses atletas que não estão sendo pagos, que não é mais problema meu", disse Augusto. Ele ainda citou que todas as contratações foram feitas com aval do Departamento Financeiro e Jurídico, que deixou receitas importantes ao clube e questionou: "Cadê o dinheiro da Nike, da Adidas, da venda do Denner, do garoto do Bahia, das placas, da TV? Foram mais de 115 milhões de reais. Onde está esse dinheiro e por que não pagaram?" O ex-presidente finalizou exigindo que a diretoria atual arque com os compromissos e concluiu com um "vai Corinthians", deixando claro que mesmo fora do poder, continua acompanhando de perto. Em meio a essa pressão política e financeira, o Corinthians também tenta encontrar soluções no mercado. 2 jogadores estão praticamente de saída, Héctor Hernandes e Matheus Donelli. O atacante espanhol está afastado desde agosto, treinando separado, e em entrevista ao jornal Marca chegou a dizer: "Não houve justificativa nenhuma, mas no momento certo, darei explicações de tudo o que aconteceu." Hernandes disputou 19 partidas em 2025 e marcou 2 gols, mas não se firmou e perdeu espaço em um setor que já conta com Memphis Depay, Yuri Alberto e Guinegão. O goleiro Donelli, por sua vez, cria da base, perdeu a vaga após a chegada de Hugo Souza e não é relacionado desde junho. Apesar de ter contrato até 2028, sua saída também é avaliada. A diretoria vê no mercado dos Emirados Árabes uma chance de negociar os dois, já que a janela por lá segue aberta até o dia 1º de outubro. Ou seja, torcedor, o Corinthians está no meio de um turbilhão. Precisa definir se vende ou reintegra Pedro Raul. Encara um Flamengo motivado, sofre com críticas e cobranças políticas.
Tenta negociar jogadores encostados e ainda busca soluções financeiras para equilibrar as contas. O cenário é de pressão por todos os lados, mas é justamente nesse ambiente que o Corinthians costuma mostrar sua força. E agora eu quero saber de você, torcedor fiel, o que você acha que o Timão deve fazer com Pedro Raul? Vender para recuperar o investimento ou dar uma nova chance no elenco? Você acredita que Dorival Júnior consegue superar o Flamengo nesse duelo importante? E sobre as falas de Augusto Melo, você concorda com ele ou acha que a responsabilidade agora é totalmente da gestão atual? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, porque eu quero ouvir a voz da fiel e saber como você enxerga o momento do nosso Corinthians. Segura essa porque a notícia que eu trago agora é daquelas que mexem com os bastidores do nosso Corinthians e também com o coração da torcida. A gente sabe que nos últimos tempos, praticamente todo dia aparece uma bomba envolvendo as finanças do clube. É dívida com jogador, cobrança na FIFA, risco de transfer ban. Parece que não tem fim. Mas dessa vez, pelo menos em um ponto específico, o Timão conseguiu virar o jogo. E olha, isso pode fazer diferença no ambiente do vestiário, que estava bem pesado. Então já fica aqui o recado. Se você é um corintiano de verdade, já deixa o like. Se inscreve no canal e acompanha até o final porque eu quero muito saber sua opinião sobre essa história toda. O fato é que o novo presidente, Osmar Stabile, arregaçou as mangas e resolveu um problema que vinha incomodando os jogadores desde a conquista do Paulistão. O clube ainda devia a premiação pelo título estadual, algo em torno de 12 milhões de reais, divididos em 3 parcelas. As 2 primeiras já tinham sido quitadas, mas a última ainda estava pendente e deixava uma sensação ruim no grupo. Ninguém gosta de esperar por aquilo que é de direito, ainda mais depois de levantar taça. Pois bem, essa semana o Timão pagou a última parcela e agora, pelo menos nesse ponto, não há mais pendências com os jogadores e com a galera que trabalha diariamente no CT Joaquim Grava. Isso, claro, dá um respiro para a diretoria, mas não resolve o quadro geral. Porque se por um lado essa dívida ficou no passado, por outro lado ainda existem questões muito pesadas para administrar. Memphis Depay, por exemplo, tem mais de 17 milhões de reais em luvas e bonificações atrasadas. Fora os casos de Félix Torres, Rodrigo Garro, Matias Rojas e até do zagueiro José Martínez, que já virou dor de cabeça nos bastidores por conta do não pagamento da compra. A grande preocupação é que essas situações acabem gerando punições sérias, como já aconteceu com o transfer ban, que trava o clube na hora de registrar novos reforços. E é justamente aí que o torcedor fica dividido. De um lado, a sensação de alívio por ver que, pelo menos, a diretoria atual está tentando colocar a casa em ordem, pagando aquilo que era combinado. De outro, a certeza de que o buraco financeiro ainda é fundo e que muita coisa precisa ser feita. Osmar Stabile já deixou claro que não tem dinheiro em caixa para resolver tudo de uma vez. Então, o que resta é negociar, tentar acordos amigáveis e evitar que os problemas se multipliquem. A gente sabe que não é fácil, mas é fundamental para que o Corinthians não seja prejudicado dentro de campo. E falando em campo, o foco agora está em um jogo daqueles que param o Brasil. Corinthians e Flamengo neste domingo na Neoquímica Arena. Um clássico que já carrega por si só um peso enorme, mas que ganha ainda mais ingredientes especiais. Primeiro porque o Timão vai estrear o seu novo terceiro uniforme. Produzido pela Nike, ele vem inspirado na icônica linha Total 90, que fez sucesso lá em 2005. O modelo é preto com detalhes em laranja, moderno, ousado e cheio de identidade. Mas junto com o uniforme vem também um desafio: quebrar a sina contra o Flamengo. Desde 2018, toda vez que o Corinthians estreou uma camisa especial justamente contra o rubro-negro, o resultado foi o mesmo: derrota. Foram 4 jogos, todos terminando com vitória do adversário. Em 2018, 3-0 em Itaquera. Em 2020, um doloroso 5-1. No ano passado, 2-0 no Maracanã. E mais recentemente, antes da chegada de Dorival Júnior, 4-0 também no Rio. Ou seja, além de enfrentar o líder do Brasileirão, o Corinthians encara essa espécie de superstição. Por outro lado, tem também um dado positivo. Nos últimos 3 anos, sempre que o Timão estreou seu terceiro uniforme contra outros adversários, saiu com a vitória. Em 2022, bateu o Atlético PR por 2-1. Em 2023, venceu o Botafogo por 1-0. E no ano passado, superou o Cruzeiro por 2-1, com direito a golaço de Memphis Depay. Isso mostra como o terceiro uniforme virou uma tradição no futebol brasileiro, um momento de conexão entre clube e torcedor. Especialistas em marketing esportivo destacam que esse tipo de lançamento não é só questão de estilo, mas também de identidade.
de aproximar a torcida mais antiga das novas gerações. E é exatamente isso que o Corinthians precisa neste momento: unidade, força e a fiel ao lado do time, empurrando dentro e fora de campo. Domingo, portanto, será um dia especial. Não é só sobre vestir uma nova camisa, mas sobre enfrentar um gigante do futebol brasileiro e mostrar que o Corinthians pode, sim, superar qualquer obstáculo. Seja a má fase, os problemas financeiros ou até as estatísticas desfavoráveis. Vai ser um jogo de raça, de entrega, e a Neoquímica Arena promete pulsar do início ao fim. Agora eu quero saber de vocês, fiel, o que acharam dessa quitação da premiação do Paulistão? Acham que isso pode ajudar a melhorar o ambiente interno? E sobre o uniforme novo, será que dessa vez vamos conseguir quebrar essa sina contra o Flamengo e comemorar com vitória? Deixe a sua opinião nos comentários, porque aqui sua voz tem peso de arquibancada. Vai, Corinthians!